Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Olá pessoal, eu sou o Ronaldo e nós iremos trabalhar um pouco sobre o amor de Deus revelado pelos profetas no Antigo Testamento. Esse tema é muito importante porque, inevitavelmente, temos uma teologia popular que incentiva as pessoas, direcionando-as a reconhecer a revelação da ira de Javé no Antigo Testamento e a revelação do seu amor só no Novo Testamento, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, parece ser mais propício às pessoas atentar para os relatos de justiça do que a mensagem revolucionária e incrível relatada no Antigo Testamento através do amor de Deus. Se aprofundarmos na realidade dos deuses da antiguidade, iremos observar que grande parte deles mantinham-se longe das necessidades humanas, eles não se importavam com isso, consequentemente visavam as suas necessidades. O comentarista Walton diz: os deuses tinham necessidades, os deuses tinham tarefas e os deuses tinham caprichos. Tudo isso era tratado na prática religiosa no nível estatal. Ele continua dizendo: os textos de todo o Oriente Próximo tratam claramente do fato de que os deuses têm necessidades, que são atendidas pelos seres humanos. O rei e os sacerdotes tinham suas respectivas obrigações no processo. Rituais e outras atividades cultuais visavam atender a essas necessidades. A premissa básica dessa crença era que os deuses já existiam muito tempo antes da criação dos seres humanos. No entanto, precisavam de comida, roupa e moradia, e como eram deuses, estavam acostumados a confortos específicos. Os deuses se cansam de atender suas próprias necessidades e então criam seres humanos para lhe fornecerem alimentos, que são os sacrifícios, e moradia, que são os templos. Ao cuidar das necessidades dos deuses, as pessoas tinham o papel de dar as condições para que eles continuassem a trazer ordem no cosmos. Outros relatos mostram os deuses vingativos, orgulhosos, independentes, impositores, coercivos e impulsionavam os sacrifícios. Mas também eles representavam justiça, esperança e alívio para aquelas pessoas que determinavam crer. Agora, por mais que haja total interação entre os deuses e os povos antigos, é impossível encontrar na antiguidade um Deus como Javé. O grande eu sou é aquele que escolhe um povo que não possui poder militar competente para sobreviver naquela época, são escravos do império mais poderoso da terra, ou seja, eles não podem dar a Javé algum tipo de barganha. Aqui nós já começamos a perceber como Deus é totalmente diferente de todos os deuses daquela época. O próprio Senhor diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Note bem, esse povo não é um povo que ofereceria a Deus todo tipo de barganha. A relação entre Deus e o seu povo é registrada de forma revolucionária, algo que nunca havia ocorrido na antiguidade. Javé não é um Deus de necessidades ou que exige sacrifícios pelo simples prazer de se manter no controle. O Deus de Israel é santo e reivindica um povo que se comporte da mesma maneira, santa, porque agora eles serão os representantes vivos dele na terra. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, pessoal, no Antigo Testamento, Javé não é como os outros deuses.
ele não tem necessidade. A religião estatal não tem nenhum fundamento lógico subjacente com base na premissa de satisfazer aquelas necessidades. Boa parte disso se repete na retórica geral, mas no antigo Oriente Próximo, os deuses logo admitem sua carência e reconhecidamente dependem do sustento humano. Em Israel, todos os aspectos, por mais tradicionais que sejam, têm uma lógica alternativa. A religião estatal ressalta as necessidades do povo por mais do que as necessidades de Javé. A reciprocidade e a dependência mútua não têm nenhum papel na retórica. Quaisquer obrigações que Javé tenha com Israel não advêm de os israelitas atenderem às necessidades dele, mas sim do acordo da aliança. O povo serve a Javé por fidelidade às expectativas da aliança. Note bem, Javé é extremamente exigente em relação à aliança que foi feita e não às necessidades de um Deus, porque ele é incomparável. Na antiguidade, Deus se revela de uma forma revolucionária. Ele não é igual aos outros deuses. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Diante disso, temos a revelação de um Deus pessoal, inédita naquela época, que proporcionará todas as medidas possíveis para que o povo escolhido esteja cumprindo esta aliança. Deus desejava casar com o seu povo. Nenhum outro Deus na antiguidade proporia algo tão profundo. Note esse texto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Richards comenta que dentro da frase eu vos tomarei para ser meu povo, a palavra-chave é tomar. Esse termo é frequentemente usado especificamente para o casamento, muitas vezes ao longo de toda a Bíblia. O Senhor convidou Israel para se tornar um reino especial, distinto de todas as outras nações do mundo. Este é o caminho trilhado em desenvolvimento com o povo escolhido. Os registros mostrarão como Javé sustentou a aliança e proporcionou todas as ferramentas possíveis para que o povo cumprisse o acordo. O grande Deus se revela como um pai preocupado com seu filho, acompanhando-o pelo deserto, oferecendo-lhe calor através da nuvem de fogo nas noites frias do deserto e proporcionando sombra nos dias quentes. Veja como esse Deus é amoroso. Ele tratava o seu povo como um pai trata o seu filho. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso cresce no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. No Salmo 105:39 aprendemos que foi através desta coluna que o Senhor estendeu uma nuvem por coberta, indicando que o topo da nuvem era extremamente largo, suficientemente grande para fornecer sombra do sol para toda a congregação. O objetivo da coluna era vigiar os israelitas,
para guiá-los para a terra prometida e para que pudessem viajar grandes distâncias sem restrições devido à escuridão da noite ou ao calor do dia. Imagine que tipo de deslumbramento os israelitas devem ter sentido enquanto caminhavam e olhavam para esta maravilha inexplicável. Esta manifestação gloriosa do anjo do Senhor que pairava no céu acima e diante deles. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. A lista é enorme sobre todos os livramentos, expressões e ações que Javé realiza para mostrar seu grande amor e apoiar Israel no cumprimento da aliança. Deus é diferenciado. A sua revelação pessoal de um amor pelo seu povo é extremamente diferente de todos os outros deuses da antiguidade. Lembrem da última praga que ocorre na instituição da Páscoa. Enquanto havia terror e morte em todo o Egito, os filhos de Israel estavam em paz, guardados segundo a ordenança de Javé. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Israel estava salvo, porque Deus proporcionou para eles um livramento. O amor de Javé protegeu o seu povo. Depois que saíram do Egito, ao estarem encurralados diante de um grande mar, sem haver nenhuma possibilidade de passagem, eles eram numerosos. O povo de Israel seria esmagado pelo maior exército daquela época. Os soldados de Faraó estavam vindo ali para pegar os israelitas. Mas o que o amor de Deus fez para salvar o seu povo? Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Existe algo diferencial também na forma que Deus tratava com o seu povo, pois o próprio Deus habitaria no meio deles. O resultado importante da aliança entre Javé e Israel foi a própria presença de Deus que acompanhava os hebreus na jornada do Egito às planícies de Moabe pelo Monte Sinai. Embora a presença misteriosa de Deus se tenha manifestado aos israelitas de formas alternativas, nuvem e coluna de fogo, o impulso essencial da narrativa do Pentateuco é o Senhor habitando no meio deles. Javé providencia água do deserto para o seu povo, mesmo eles murmurando, proporciona pão e carne para matar a fome dos israelitas, faz o ajuntamento de todos e se revela no Monte Sinai, deixando claro os termos da aliança, e permite que todos ouçam a sua voz ao falar as 10 palavras, as palavras santas, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, todas aquelas pessoas ouviram a voz de Deus. O amor de Deus continua de forma inegável. O Senhor organiza o acampamento com leis santas que abrangem uma relação justa entre uns e outros. Trabalho, justiça, respeito ao próximo, higiene, negócios, aspecto religioso. Toda a lei de Javé é estritamente perfeita como ele é. O amor de Deus é demonstrado com sua própria presença no acampamento. Ao término da construção do tabernáculo, a presença de Deus é manifestada de uma forma incrível. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Agora, o próprio Javé haveria de cobrar os filhos de Israel os termos da aliança. Ele seria o assegurador e incentivador do cumprimento por parte dos filhos de Israel, mas ele também iria averiguar e cobrar todas essas condutas. Qual era o diferencial entre Javé e os outros deuses? Javé é absoluto, sua aliança é inegociável, sua santidade é o padrão para o mundo. Seu povo escolhido agora é o espelho dessa altíssima perfeição. Os profetas do Senhor são levantados e dão força para lembrar Israel desta aliança. Eles incentivam, transmitem fé. São homens que irão até o fim, mesmo custando a própria vida, cobram o povo escolhido sobre as exigências da aliança. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. É desta maneira, pessoal, que devemos ler o Antigo Testamento e ver como Deus primeiramente manifestou o seu grande amor, a sua proteção, o cuidado para com o seu povo. Lendo desta maneira, podemos compreender a manifestação também da sua ira. Toda a revelação do puro amor, proteção, amparo, incentivo, paciência, misericórdia, ensino e cuidado foi direcionado exclusivamente e primeiramente para o seu povo. Porém, todos nós sabemos que a resposta ao longo dos séculos foi um descaso. Uma geração subia ao poder e simplesmente respondia contrário àquilo que foi estabelecido na aliança. Homens sem pudor, sem temor, sem nenhum sinal de reverência a Javé. Mesmo assim, encontramos as ricas misericórdias do Senhor enviando seus profetas para alertar o povo escolhido. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Os profetas foram espancados, humilhados, dados como loucos e muitas vezes mortos por aqueles que estavam errados e deveriam se arrepender. Incessantemente, Javé procurava o seu povo, desejando que voltassem. Os profetas são sim realmente aqueles que manifestavam a ira e a indignação de Javé por causa do comportamento do povo. Mas antes de tudo, lembre-se disso, os profetas são os pioneiros para anunciar o imenso amor de Deus pelo seu povo. De forma ininterrupta, declaram o intenso desejo do Senhor para que seu povo se arrependa e volte para os seus braços. Este vídeo é para que você entenda que antes da manifestação da indignação de Javé pelo seu povo, há um levante enorme registrado na história da manifestação do amor e da piedade de Javé para com seu povo. E os profetas são aqueles que levantavam forte a mensagem do amor para que o povo de Deus volte para Javé. Os profetas são aqueles que levantavam a mensagem do arrependimento
para que o povo retornasse para Javé. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Com esse fundamento, podemos ler e entender o livro do profeta Oséias. A manifestação da ira de Javé não deve ser o único ponto de atenção na relação com o seu povo. Essa é uma maneira totalmente equivocada de se interpretar os pronunciamentos proféticos. E a teologia popular foca muito na manifestação da ira sem estudar a longa história de amor, misericórdia, escolha e o estabelecimento da aliança. E como observamos até aqui, o Senhor escolheu um povo para ser exclusivamente seu. Esse povo foi cuidado, privado e preparado para cumprir a aliança, mas se voltaram contra o Senhor. Então temos aí a manifestação da ira de Deus por causa do comportamento do povo, relatado pelo profeta Oséias. Repreendei a vossa mãe Israel, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela se afaste das suas prostituições, de sua presença e dos seus adultérios, que entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições. Olha só, Javé está bravo ao ponto de não ver mais Israel como esposa e pede aos filhos, os profetas, que denunciem os atos de infidelidade da mãe. Israel peca com seus amantes, virando as costas para o marido. Isso é inaceitável depois de tudo que o Senhor fez pelo seu povo. Deus jamais aceitaria isso, pois ele mantém firme sua posição na aliança. O Senhor está extremamente bravo e diz que irá castigar Israel. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Hernandes diz: Israel usou os bens recebidos de Deus para se enfeitar e se embonecar para os seus amantes. Quanto mais Israel se esquecia de Deus, tanto mais se entregava à volúpia de sua inflamada paixão pelos ídolos. Agora Deus castigaria o seu povo pelos dias dos Balaíns. O sofrimento era inevitável, o pecado pode ser perdoado, mas as suas consequências não podem ser apagadas. Entretanto, as misericórdias de Javé são imensuráveis pelo seu povo. Sua ira passa e seu amor curará Israel. Ele fará isso com laços de amor. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olhe mais aquilo que Deus fala sobre Israel. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E continua, olhe mais o que ele fala. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E depois, o próprio Javé diz para Israel: olhe esse amor que eu demonstrei para vocês. Cultive esse amor, converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo do teu Deus, espera sempre. O comentarista David fala o seguinte: a figura de linguagem torna-se pessoal, pois não é mais Javé, o lavrador, cuidando de Israel como se fosse uvas, mas o Senhor como pai, entristecendo-se por causa de Israel, o filho que está rebelde. A conclusão é que existe esperança por trás do juízo. O livro de Oséias trata de juízo e esperança. Esperança por trás do juízo. E os grandes discursos proféticos desenvolvem essa mensagem em todo o seu impacto. O profeta Oséias parece servir de testemunha de um júri. Deus apresenta seu caso a ele, mas com muita paixão expõe o veredito ao povo julgado, a quem ama e um dia irá restaurar. Agora
eu convido você a ler novamente o pronunciamento profético de Oséias. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Este é o versículo mais extraordinário do Antigo Testamento, pois revela como Javé amava o seu povo. Nos traz uma ideia de como Deus ama as nossas vidas. Este pequeno versículo expõe de maneira clara, entretanto profunda, o grande amor de Deus revelado pelos profetas. Note que o versículo usa 3 palavras: atrairei, levarei e falarei. Essas 3 palavras vão ser observadas para entendermos mais da obra redentora de Javé e do seu plano. Observe, todas elas estão assumidas. Deus é o agente ativo nessa relação. Assume seu papel e seu amor. Sua posição mostra seu querer e determinação em conquistar o seu povo, ou seja, nos conquistar. Olhe só a primeira palavra, atrairei. Essa palavra significa seduzirei, enganarei, persuadir de forma convincente. O significado desse verbo se evidencia na tática, na época lá, da noiva de Sansão, onde ela faz para brigar pelo segredo do enigma que estava ocorrendo ali naquela festa. A ideia da sedução aparece na descrição de um homem que corrompe uma mulher. Enganar aí transmite quase a mesma ideia de seduzir. Israel é advertido a não se deixar enganar, voltando-se para outros deuses em meio à fartura. Agora, observe que Javé usa essa palavra para o seu povo. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane. Olha a palavrinha aí. E vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Sabe o que Deus está alertando o seu povo aí? Ele está dizendo: não permita que o seu coração seja seduzido, enganado, atraído, conquistado por outros deuses. Se isso ocorrer, vocês irão amar esses deuses e serem escravos de seus caprichos. Então o Senhor alerta pelo seu profeta chamado Oséias: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. No fundo, irmãos, Deus está dizendo: eu sou o único que pode seduzir o coração de vocês. Apenas eu posso atraí-los. Lembre-se, a quem amamos, servimos. Por quem formos conquistados, iremos gastar nossos valores honrando-o. Deus está dizendo que irá seduzir o nosso coração para que o amemos profundamente. Essa é a primeira palavra, atrairei. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora, a segunda palavra é levarei, que significa guiar, trazer, levar, conduzir ou carregar. O sentido desta palavra sugere alguém que precisa ser conduzido. Neste caso, lembramos da história de Moisés, que foi levado por uma mulher segundo a ordem da filha de Faraó, uma criança sendo levada, pois não tinha meios de sobreviver. Olha o texto: leva este menino e cria-mo, pegar-te-ei no teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. A palavra também sugere um sentido de proteção. Uma pessoa não possui todas as capacidades de se defender ou lutar em algum sentido da vida. Então, alguém mais apto, forte, poderoso, assume esse papel e se torna um protetor, um guardião. Assim fez o anjo de Javé com o seu povo. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Esse mesmo anjo iria destruir os inimigos.
porque o meu anjo irá, olha a palavrinha aí, adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus e aos cananeus, aos heveus e os jebuseus, e eu os destruirei. Por fim, o termo pode se relacionar a um sentido mais familiar, onde um pai carrega seu filho diante de alguns obstáculos que ainda não tem maturidade para vencer, ou um homem apaixonado que, quando se casa, carrega no colo sua amada esposa para a noite de núpcias. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Olha só o texto. Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outro homem a receba. Ao lermos todas essas passagens, podemos ter uma noção mais clara daquilo que Javé quis revelar pelo seu profeta. Ele está dizendo que nos carregaria como um pai preocupado com seu filho. Ele também nos levaria por lugares que jamais conseguiríamos passar. O Senhor, como marido, nos carregaria em seu colo para, por fim, sermos totalmente dele. Essa é uma expressão riquíssima de um Senhor apaixonado pelo seu povo. Por fim, pessoal, temos a terceira palavra aí, que é falarei. Davar, que significa falar, declarar, conversar, prometer, avisar e cantar. A palavra davar basicamente significa aquilo que Deus disse ou diz. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, olha a palavra aí, e vos escreveu em 2 tábuas de pedra. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escrita, os 10 mandamentos que ele vos falara, no dia da congregação no monte, por meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Entretanto, desejo enfatizar outros pontos dessa palavra davar, muito usada no Antigo Testamento. Note que o profeta Oséias diz que Javé irá declarar palavras ao coração de Israel. Essas são palavras pronunciadas especificamente na alma do povo. No momento certo, Deus estabelece o ambiente para falar de uma maneira extraordinária. São palavras que queimam o coração, promessas riquíssimas. É um momento raro e único entre o grande eu sou e um escolhido. Assim ocorreu com um homem de 99 anos, em uma conversa esplêndida, onde o Senhor revelou seus planos para um mortal, que era o seu servo fiel chamado Abraão. Vamos ver? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança, olha só, Deus já mostrando a aliança com esse homem, entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, olha a palavrinha aí. E no final dessa conversa, olha o que ocorre, e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Foi um momento extraordinário, onde Abraão teve uma conversa com Deus, e aquilo que o Senhor falou, revelou do seu coração, atingiu também o coração de Abraão. Agora observe outro momento surpreendente e que pode nos levar a uma compreensão mais profunda e romântica. É o caso da mulher moabita chamada Ruth. Após perder o marido, permanece com sua sogra, retornando para a terra de Israel. Elas passam por inúmeras dificuldades, mas em um momento encontram um homem chamado Boaz. O livro de Ruth mostra que este homem, considerado um resgatador, teve disposição para resgatar uma mulher desamparada chamada Ruth. A mensagem do livro é apontar o grande amor de Javé resgatando o seu povo. Ruth expressa essa bondade relatando as palavras de Boaz. Olha o que ela diz: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste. E olha o que ela fala: e falaste ao coração da tua serva.
não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Houve um momento em que Boaz falou com Ruth e aquelas palavras entraram no seu coração. Não eram apenas palavras do cotidiano, eram palavras específicas que traziam um amor gracioso e um sentido poético. Isso cativou Ruth. Era o resgatador chegando para salvar a história dessa mulher. Falar ao coração representa um momento específico, surpreendente e marcante na história. Não são palavras aleatórias, sem sentido e que trazem conversas vãs, mas momentos sublimes e que assinam um romance. Qualquer casal poderá dizer que tem conversas diárias de organização, estratégia, no desenvolvimento da vida. Porém, todo casal também recordará do momento em que houveram palavras mágicas, ditas no instante exato e que se despertou o amor. Assim, o local em que isso ocorreu se torna único, a música é registrada, o ambiente muda e o perfume permanece nas memórias. Este é o sentido de falar ao coração que Javé disse que faria com Israel, que faria com todos nós. Todos conhecem essa passagem falando do dia em que viria o anunciador preparando o caminho do Senhor. Você conhece, lembra dessa passagem? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Conhecemos este proclamador e usamos como exemplo João Batista para continuar o seu legado. Mas o que não enfatizamos é que este pioneiro surge primeiramente em um contexto de amor. Observe todo o texto pronunciado pelo profeta Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Olha o que ele diz. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aí vem, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Sabe o que significa? Falai ao coração de Jerusalém, pois o termo de ficar na iniquidade foi perdoada. Assim é a expressão de Javé, muito antes de ocorrer a manifestação da sua ira, que muitas vezes nós focamos, e a sua justiça também. Há muita paixão e desejo de limpar o seu povo, porque ele mesmo diz pelo profeta Oséias: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E aí ele continua falando: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E como ele fará isso? Ele fará atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E ele continua dizendo para todos nós: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, não seremos do mundo, não o trocaremos, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Javé fala o coração do seu povo como uma música poética, um cantor apaixonado criando uma linda poesia de amor e que contém uma história inspiradora. É um pronunciamento de conquista. Observe o texto, leia como eu trabalhei em todo esse vídeo. Oséias capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu atrairei. Ele nos atrairá, nos seduzirá, nos conquistará e depois a levarei para o deserto, a carregarei como um pai, como um marido, como um homem apaixonado, a carregarei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, expressarei o meu amor,
escreverei, cantarei, pronunciarei palavras poéticas para conquistar o nosso coração. Essa é a mensagem do amor revelado pelos profetas no Antigo Testamento para o seu povo, para todos nós. Deus fará isso nos últimos dias. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Deus abençoe. Valeu!